agora ao doutor Fernando, que retire uma das fichas e repasse para a gente. Tá ok? Ô Mauro, só queria me apresentar, nem sei se todos me conhecem. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu, no próximo Natal, eu completo 58 anos de idade. Minha formação é médica, os meus valores, a minha ética, vem da medicina. Entrei na vida pública como vereador no ano de 2000, portanto já tinha 42 anos de idade, o que eu considero velho para entrar na política. Eu não considero a política profissão. Depois a gente vai ter um minutinho para consideração final, porque senão depois os outros candidatos podem reclamar do tempo que a gente... Mas pode continuar. Ok. É porque a gente vai assim que então, já vou iniciar. Ou então a gente vai iniciar o tempo. Pode, não tem problema. Inicia o tempo. Pode iniciar. Então, ok. E, portanto, eu me considero um servidor público que está prestando mais um serviço para a população da cidade onde eu moro desde 92. Tive 2 mandatos de vereador. Nesse período eu fiz um curso de pós-graduação Lato Sensu em Poder Legislativo. Fiz administração pública na Fundação Pedro Leopoldo. Fiz oratória com o Mauro Alessi. Então, entendo que eu sou um prestador de serviço, um servidor público número 1 da Prefeitura. E é com esse espírito, com essa formação, com esses valores, que eu espero contribuir aqui para o conhecimento de vocês e demonstrar aqui por que eu estou disputando a reeleição. Se me permitir, eu posso ficar sentado? Pode, claro, fica à vontade. Só por gentileza, peço que o senhor retire uma das fichas que está sobre a mesa e passe para o doutor Wendel, para que ele possa ler a pergunta para o senhor. Trânsito. Qual a proposta do candidato para solucionar os problemas de tráfego, de vagas de estacionamento, sobretudo para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção no centro da cidade? Okay. Está em curso um plano de mobilidade urbana com audiências públicas, com a participação da Câmara, do Cidadão, da Translago, onde esses temas estão sendo discutidos com assessoria especializada, onde esses temas estão sendo discutidos, e nós temos aí a previsão de que em meados de 17 esse plano pode ser posto em ação. Recentemente é que o trânsito do município foi municipalizado, então hoje nós temos condições de ter um estacionamento no centro da cidade, rotativo, com cobrança e fiscalização pela prefeitura. Precisamos do plano para a gente fazer um concurso público para contratar esses profissionais para fazer esse tipo de serviço. É um tema importante porque a cidade cresce numa velocidade em que a urbanidade não há como adequar. Então, você vê à beira da lagoa, por exemplo, a gente tem cobrança dos pedestres, a gente tem cobrança dos ciclistas para a ciclovia, sabe do movimento do trânsito da várzea, que passa pela Getúlio Vargas. Então, são muitas demandas por um espaço pequeno. Então, realmente, é um trabalho especializado que a gente está procurando fazer com essa assessoria. E, para meados de 17, já tem algo concreto para a gente oferecer para a cidade. Então, se vai ter um hipercentro, onde não passa carro, as mãos das ruas, que muitas já não... A expedicionária, por exemplo, mão dupla na saída das escolas ali, está até perigoso. Então, são decisões que vão ser tomadas ao longo desse trabalho de formatação desse plano de mobilidade urbana e que já está em andamento. Muito obrigado. Mais uma pergunta, por gentileza, só para selecionar uma ficha, passa para o doutor Gesiel, à direita, para que ele possa ler a pergunta. Urbanismo. Tem o candidato a intenção de frear a verticalização da cidade? Por quê? Entende o candidato estar o município estruturado para receber mais moradores? Do mesmo modo em que está sendo feito com o plano de mobilidade urbana, foi concluído um novo plano diretor do desenvolvimento do município. Também uma contratação feita até no governo anterior, que perpassou 2 anos, quase 3 anos, no nosso governo, para ser concluído.
e hoje ele está na Câmara Municipal. Eu entendo que o Executivo não tem a autoridade para barrar que as coisas não aconteçam. Entendo que um Executivo ele deve garantir a liberdade dos negócios, honrar os contratos e o direito de propriedade. São três coisas fundamentais que eu acho que um governo tem que garantir aos empreendedores, aos munícipes, às pessoas que querem morar na cidade. Então, para mim, a palavra é desenvolvimento sustentável. E todas essas questões foram debatidas amplamente no plano diretor. Volto a dizer, hoje ele está parado na Câmara. O atual presidente já pediu uma audiência pública, porque o plano diretor tem que ser votado até o final de outubro, sobre pena de incorrer a própria Câmara em improbidade administrativa por não votá-lo. Mas essas questões estão disciplinadas no plano diretor sobre a verticalização da cidade. Tudo isso foi amplamente debatido. Existem as zonas especiais. Você não pode privar com que as novas famílias que vêm morar em Lagoa Santa podem vir de uma cultura em que não queiram morar em casas grandes, com terrenos, com quintais, que é uma vocação da cidade, né? Ela era horizontal, mas a modernidade que está vindo com o vetor norte, com o desenvolvimento do entorno do aeroporto, a aerotrópole tão decantada no governo anterior, que no momento está paralisada, mas existem planos e planos para que isso ocorra. Você não pode impedir que esse tipo de modernidade chegue na cidade. E a verticalização, tudo isso está disciplinado no plano diretor. Obrigado, candidato. Por gentileza, retire mais uma pergunta, para que a doutora Viviane, que está aqui à sua esquerda, possa lê-la, por gentileza. Boa noite, candidatos. Muito obrigada pela presença. Sobre o sistema carcerário. Com relação ao sistema carcerário da cidade, quais as propostas do candidato para a capacitação profissional dos presos, ofertas de trabalho, reinserção dos mesmos na sociedade? Há propostas para a criação e instalação de novo presídio ou APAC? A política de segurança pública é uma política do Estado. O município tem uma participação que, às vezes, na maior parte das vezes, é questão de recurso. Então, se me perguntarem hoje, Fernando, tem um terreno público que se possa construir uma APAC? Porque nós temos um presídio insalubre, pequeno, para a demanda do município, no centro da cidade, ao lado do hospital. Então, faz-se necessário a ampliação e que se tenha melhores condições de carceragem, vamos usar esse termo. Então, tem um terreno no município que possa ser construído? Sim, tem. Se for uma política do Estado construir um novo presídio na região, o município tem como contribuir dessa forma. Se o município pode construir, temos os termos de compromisso aí que podem ser feitos obras de equipamentos públicos, posto de saúde, escola. Pode usar esse recurso para construir um presídio? Óbvio que isso tem que passar pela Câmara, tem que ser um desejo anunciado e aceito pela comunidade. Então, essas políticas têm que vir do Estado e o município participaria dessa forma. Já houve alguns convênios com o comércio local, a associação comercial, alguns com a prefeitura, de dar formação a esses detentos ou recebê-los no mercado, no sentido de dar dignidade, reinseri-los na economia do município para que eles possam produzir o seu próprio sustento. Não sei se essas experiências foram exitosas, mas, mais uma vez, ela deve partir da sociedade civil organizada. Existem associações familiares dos detentos que podem orientar e a prefeitura colaborará com a formação dessas associações para a reinserção desses detentos. Muito obrigado, candidato. Por gentileza, mais uma pergunta, agora para a doutora Daniela, que está aqui à sua esquerda, para que ela possa ler a pergunta. Boa noite aos candidatos. É um prazer tê-los aqui. Transporte público. Quais as propostas do candidato para melhorar o transporte público no município?
Existe uma dificuldade que a relação do governo com as empresas de ônibus, elas não têm o uso, essa é uma visão minha, que eu tive, no geral, na região metropolitana, no próprio governo do Estado, e também no nosso município, onde só existe uma empresa e, portanto, existe um monopólio desse fornecimento. A visão sempre é do empresariado, não é do usuário. Espero que essa relação mude, mas o que acontece? Quando existia, por exemplo, a possibilidade do financiamento de pessoa jurídica, as empresas sempre ajudavam a financiar as campanhas dos candidatos, e isso eu estou falando de governo, não só de prefeito. Então, na verdade, não era uma doação, né? Era um adiantamento, que depois vinha o retorno numa relação promíscua de fazer o valor da passagem. Isso tende a acabar, mas essa ótica ainda ela persiste. Especificamente, em Lagoa Santa, a dificuldade é que só tem uma empresa que ganhou a licitação, tem uma concessão aí por décadas, e a possibilidade que a gente tem de favorecer o usuário, e eu estou falando do transporte de ônibus, criarmos novas linhas, além das que já existem, e há demanda para isso, porque a cidade cresce, novos bairros vão aparecendo, novas avenidas vão surgindo, demandando transporte coletivo para áreas mais distantes do centro. Então, é se criar novas linhas, fazer um edital das linhas novas, não as que já têm concessão, e permitir com que outros empresários, outras companhias, possam fazer o transporte coletivo no nosso município. Eu defendo a regulamentação os taxistas vão bem, hoje o problema pontual deles é no aeroporto de Confins, com uma relação conflituosa com os taxistas de Confins, mas os taxistas em Lagoa Santa é uma demanda que está bem suprida. Eu defendo a regularização do mototáxi, e justamente por ter essa visão. Quem legitima o trabalho do mototáxi é o usuário, porque é um transporte barato, de ponto a ponto, não tem hora, é só ligar para esse profissional que ele vai à casa da pessoa, leva onde ela precisa. As condições de pavimentação, às vezes, não são as melhores, mas ele chega com certa facilidade. Eu acho que tem que regulamentar, porque senão há uma competição desleal, há inseguranças para o usuário. Já existe uma lei que permite que haja o serviço, falta a regulamentação. Nós temos um problema, às vezes, de vans, de clandestinos, né, fazendo transporte. Aí nós temos que ter uma fiscalização mais eficiente da Translago, e aí com a municipalização do trânsito na cidade. E a abertura de concurso público para a contratação de fiscais, a gente pode combater um pouco o transporte clandestino. Obrigado, candidato. Por gentileza, mais uma pergunta. Se eu puder passar para o Dr. Wendel, está aí ao lado, para que ele possa ler. Meio ambiente. Qual o projeto candidato para a despoluição da lagoa, córregos e cursos d'água do município? Nós tivemos agora até uma audiência no Ministério Público, em que ela está cobrando do município algumas ações de desassoreamento da Lagoa do Francisco Pereira, por exemplo, que hoje ela está completamente assoreada, e haverá a extensão desse trabalho também para a Lagoa Central. Então, já estamos desenvolvendo ações para a contratação de empresas especializadas para análise de qual procedimento deve ser feito com esse objetivo de desassoreamento e despoluição. A poluição da Lagoa Central, ela não é de coliformes fecais, não é de esgoto doméstico. A poluição da Lagoa Central é ao contrário, ela não é ácida, ela é alcalina. São os silicatos e os carbamatos que penetram na lagoa, principalmente quando chove. Todos sabem que o que alimenta a Lagoa Central é a água da chuva. Não tem nenhuma mina, nada brotando no fundo dela. Então chove, a água cai direto, a água infiltra no terreno ainda não urbanizado e pela infiltração no subsolo chega até a Lagoa Central, mas com a urbanização no entorno, essa água lava as ruas
com cimento, pó de brita, pó de asfalto. Então são esses elementos que em determinadas épocas, em função da concentração, altera o pH da lagoa, chegou até a 8,2, a última medição preocupante que teve, e, por exemplo, se chega em 8,6, ela inviabiliza a reprodução da microfauna. Então, se você não tem bactérias que possam crescer num ambiente tão alcalino, você interrompe a cadeia alimentar dos alevinos, dos peixes pequenos, dos peixes maiores. Então, no momento... E a gente percebe que ela está poluída desta forma, quando houve uma época, vocês lembram, das algas azuis, né? Então, a proliferação delas é quando havia essa alteração do pH. No momento, ela está sem água mesmo, mas os índices de contaminação estão dentro de valores normais. Muito obrigado, candidato. Por gentileza, pegue mais uma pergunta, passe para o doutor Gesiel, da sua direita, para que ele possa ler, por gentileza. Saúde pública. Tem o candidato algum projeto para a atuação mais eficaz da zoonose no que tange ao controle do Aedes aegypti, ratos, caramujos africanos e outras pragas? Nesses últimos anos, me faltou a sigla agora, mas há um trabalho que antecede ao período das chuvas e o momento em que o Aedes está mais, o maior número do mosquito, não sei se é rima o nome, mas esse trabalho feito em Lagoa Santa sempre teve os menores índices na região metropolitana. Trabalho feito pela zoonose e pela saúde pública, da Secretaria de Saúde. Então, sempre foram exitosas e com reconhecimento da Secretaria de Estado as ações de combate ao Aedes aegypti em Lagoa Santa. Na última epidemia, né, toda a região metropolitana teve índices elevados. Infelizmente, nós também tivemos, mas os índices acompanharam o crescimento no geral, não foi específico de Lagoa Santa. Tem uma questão aqui que são dos animais na rua, né, que a gente sempre é cobrado, que tem muito cachorro na rua. Então, nós tivemos a campanha de vacinação recentemente. Eventualmente, somos procurados por algumas clínicas veterinárias no sentido de fazer um trabalho de castração desses animais. A gente procura ajudar. A prefeitura não tem esse serviço. A prefeitura não tem um canil público, que é uma necessidade diante dessa demanda. Então, as ações são sempre pontuais, mas não existe uma política pública mais direta e a longo prazo para essa questão dos cachorros na rua, ratos, caramujos africanos, o próprio carrapato estrela, né, da capivara, parece um caso, já todo mundo se alarma. Então, essas ações são sempre pontuais. Tivemos a questão, não sei se cabe aqui, mas acho que é importante, logo no começo do meu governo, um acidente escorpiônico de uma criança que veio a falecer por falta, né, do soro anti-escorpiônico. Então foi uma demanda muito grande, cobrou-se muito da prefeitura. Então hoje a gente tem o soro no município. Quanto a isso a gente consegue combater esses eventos aí que são perigosos. O soro está onde? O soro fica aqui na Várzea? Fica no posto da Várzea, fica na sala de vacinação. Existem 5 salas de vacinação, eu acho que está concentrada na Várzea. Muito obrigado, candidato. Por gentileza, selecione mais um Porque cartão. acontecendo os casos, as pessoas devem ser encaminhadas para o ponto de atendimento. Né? Pode ser aquela última. Né? Vamos pedir agora pela ordem, doutor Wendel. Pode, fica mais fácil. Isso, para que ele possa... Qual a proposta do candidato para garantir à população estruturas de esporte e lazer, considerando a desativação do polo esportivo da cidade? Eu entrei tarde na política porque na adolescência eu era atleta e eu era da turma do esporte, principalmente do esporte de quadra, do esporte amador. Para mim é uma tristeza muito grande ver aquele ginásio
desativado. Aquele terreno pertence ao Estado, à fazenda da FEBEM. O projeto do governo anterior, do Aécio, da Anastasia, era criar ali o CTCA. Então, a ordem que veio já no governo que me antecedeu, mas veio para mim também, nos 2 primeiros anos em que eu administrei sobre o governo Anastasia, a ordem era destruir aquele ginásio, jogar no chão. E eu falei assim, olha, mas vocês vão precisar isso para quando? Tentei recuperar o ginásio, até com o compromisso de que, quando viesse hoje o governo, porque realmente não dava mais para ele ficar lá, eu colocaria no chão, mas não tive autorização para recuperar o ginásio. Agora, no governo que sucedeu o anterior, o governo Pimentel, a ideia dele é totalmente diferente. Então, todos os projetos que estavam sendo encaminhados ali para o CTCA estão todos paralisados e o governo não sabe o que vai fazer ali e o ginásio está lá. O que eu consegui? Existe aquela escola técnica que está sendo construída, ela está para finalizar, falta muito pouca coisa, ela tem um ginásio. Eu já tenho assinado um compromisso com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que ao se concluir, o município vai poder usar aquele ginásio, poliesportivo, para suas atividades educacionais, recreações, torneios, vão poder ser feitos ali naquele ginásio. Um parênteses, a escola vai ser uma escola técnica, com cursos de formação para a área da aviação. São 3 cursos: eletroeletrônica de aviões, a carenagem do avião, o corpo do avião e motores de avião. 3 turmas que vão funcionar de manhã e à tarde. E à noite a Unimontes trará cursos universitários para a Lagoa Santa, que vão funcionar naquele mesmo prédio. Com isso, então, nós vamos ter um ginásio decente em Lagoa Santa. E a minha ideia ainda é angariar recursos, já que a estrutura desse ginásio é desmontável, desmontá-lo dali onde ele está e montar naquela área lá no Porto Sol, em frente ao cemitério, na região da Vila Maria, na parte alta, Porto Sol, Vila Maria, Morados da Lapinha, porque nós sabemos que a juventude ali ela não tem um equipamento esportivo. A minha intenção é levar isso para lá. Existe um projeto de um complexo poliesportivo nessa mesma área do Porto Sol. Hoje nós temos ali funcionando na Termodelo uma escolinha de ginástica olímpica financiada pela Caixa. Há um projeto e uma ideia de que ali no Jardim P, no final do Jardim P, onde tem uma quadra poliesportiva, um espaço maior, com o financiamento da Caixa, nós construímos um ginásio específico para a ginástica olímpica e que fosse referência para o Estado de Minas. Como esse projeto foi muito exitoso, a questão da Olimpíada, também que estimulou muitas famílias, muitas crianças a praticarem esse tipo de atividade esportiva, há um caminho que eu estou vendo que está sendo pavimentado para a própria Caixa financiar o crescimento, a construção desse ginásio. Então, é outro equipamento bacana. A gente pediu, mas não veio em função da crise, mas está prontinho quando houver recurso. Ganhamos uma pista de skate para a nossa cidade. Então, me incomoda muito os jovens não terem os equipamentos esportivos. Agora, com o êxito do Isaquias na canoagem, nós já fomos procurados. Eles vieram aqui pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O técnico, o espanhol, o Jesus, ele teve autonomia do COB para escolher uma lagoa para ele treinar a equipe. A equipe começou a treinar na Rodrigo de Freitas, muito poluída, eles não gostou. Depois eles foram para a raia da USP, eles não gostaram. Aí o Jesus tinha alguns lugares em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, me parece, e em Lagoa Santa. Então, pela proximidade do rio, temperatura, então a facilidade do treinamento daqui com a Lagoa Rodrigo de Freitas, ele optou por Lagoa Santa. Então foi feito o contrato com o COB, o Comitê Olímpico. Esse contrato já foi refeito porque já começou um novo ciclo para Tóquio 2020. Então a equipe vai continuar treinando Lagoa Santa. Mas a Confederação Brasileira de Canoagem agora também quer ter exclusividade na lagoa para competições nacionais, competições internacionais.
que possam vir ocorrer aqui na nossa lagoa. Com isso, escolinha de canoagem, equipamento para treinar as crianças, trabalho social com as crianças de Lagoa Santa, incentivo a que atletas de melhor performance venham treinar aqui também em Lagoa Santa. E esse contrato também está para ser feito. E esta semana eu recebi também a visita de velejadores e remadores que tem um clube lá na Lagoa dos Ingleses. Eles querem criar uma sucursal aqui, abraçando até a reforma que a gente tem que fazer no Yacht Club, aqui embaixo. Porque o iate é um prédio tombado que não pode perder suas características. Mas eles querem retomar a função de clube e criarem uma sucursal também do barco à vela e do remo também aqui na nossa lagoa. Então, de repente, tivemos muita sorte com o sucesso dos Aquias para atrair esses esportes novos para a nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Por gentileza, retire mais uma ficha para a doutora Viviane, que está aqui à direita, para que ela possa ler a pergunta. O Juizado Especial de Fazenda Pública. Há cerca de um ano foi criado na comarca de Lagoa Santa o Juizado Especial de Fazenda Pública, em que a juíza doutora Gislene reuniu os advogados e solicitou apoio da OAB para se conseguir no Legislativo para aprovação de lei que autorizaria a negociação de demandas no Juizado Especial. O candidato apoiaria politicamente a criação dessa lei para fazer acordos entre prefeitura e partes, e o candidato pretende manter o RPV do município no teto de R$ 5.000, que os advogados entendem como sendo um valor baixo. Só esclarecer uma parte aqui. A lei seria para autorizar os advogados da prefeitura a fazerem acordo independente ter uma autorização do prefeito. Eles já teriam o poder para poder fazer o acordo. Bem, eu entendo que se adequar também às normas, né, e às leis da administração pública nessa questão fazendária, eu não vejo problema nenhum. Hoje está havendo já uma paridade do que o município recebe de impostos federais, o ICMS, o Fundo de Participação dos Municípios, com os impostos gerados no próprio município, o ISS, o IPTU e o ITBI. Hoje o ISS, IPTU e ITBI 52% da arrecadação e os impostos federais 48%. Nós reformamos a prefeitura lá em cima, equipamos melhor e a arrecadação fazendária tem funcionado muito bem. Foi o que sustentou o governo durante essa crise no ano passado, 2015, final de 2014, 2015 todo. Então, funciona muito bem a arrecadação do município. Eu entendo que o cidadão de Lagoa Santa é um contribuinte, é um bom contribuinte, ele honra os seus compromissos. O que for para facilitar a vida do cidadão terá o total apoio do meu governo. Sobre a questão do valor, eu acho que a gente tem que discutir. O governo não pode renunciar a receitas. E aí a gente tem que adequar diante das leis e das normas da arrecadação financeira do município. Que eu não domino tão bem como, por exemplo, a Patrícia domina, né? Mas, de minha parte, eu sempre estarei do lado do cidadão para tornar a vida dele mais fácil. Muito obrigado, candidato. Só como nós fizemos com outro candidato, que a preocupação dos advogados é com relação ao valor, R$ 5.000, muito pequeno, uma RPV. Se o senhor, no seu programa de governo, o senhor pretende aumentar, reajustar esse valor, adequar à realidade das demandas judiciais? Eu teria que consultar o meu financeiro, mas eu não vejo dificuldade. Mas é um dado que eu não tenho para lhe fornecer. Então, ok. Muito obrigado. O senhor poderia pegar mais uma pergunta, por gentileza? Vou passar para a doutora Daniela, está aqui à direita, para que ela possa ler a pergunta. Tema e segurança. Qual o projeto do candidato para prevenir e combater o aumento da criminalidade em Lagoa Santa, com casos crescentes de assalto à mão armada na orla da Lagoa e bairros?
Ok, a segurança pública também é uma política de governo de Estado e, especificamente, neste momento, em Minas Gerais, passa-se uma crise muito grave, seja na Polícia Civil e até mesmo na Polícia Militar. Então, dentro do nosso município, apesar desses casos de assalto na Orla da Lagoa, no centro da cidade, os índices de Lagoa Santa, comparados a outras cidades da região metropolitana, são pequenos. Então, esses índices não estimulam o governo do Estado a investir ou aumentar o contingente de militares do nosso município, o que já é uma dificuldade para eles. O que no nosso governo nós fizemos para aumentar essa sensação de segurança? A terceira companhia, que não serve só Lagoa Santa, a Companhia de Operações Especiais, ela não serve só Lagoa Santa, serve várias cidades da região metropolitana, ela estava sediada num espaço muito pequeno na escola bíblica lá no Rio de Guerra. Então, mudou-se o comandante, ele solicitou do município um espaço maior, nós conseguimos instalá-los ali no espaço Arena, estimulando a companhia até aumentar um pouco o seu contingente. Então, embora ela sirva várias cidades, como também Lagoa Santa, tendo a sede aqui em Lagoa Santa, aumenta essa sensação de segurança para o munícipe. A 181ª Companhia da Polícia Militar, que é a responsável pela segurança do município, ela dividia a sede no prédio da Polícia Civil, próximo ao Horto, lá próximo do CTCA. Dificuldades incompatibilidades de atividades fizeram com que a Companhia da Polícia Militar saísse do prédio. Hoje ela está numa casa alugada pela Prefeitura, lá na Rua Marechal Deodoro, e a intenção do governo é que, aprovado o plano diretor, que pode gerar em torno, só de medida compensatória, o termo de compromisso, pode gerar em torno de 40 milhões de reais para o município aplicar na sua urbanidade, no seu desenvolvimento, na criação de equipamentos. Então, é a intenção da Prefeitura criar um novo prédio para a sede da 181ª Companhia. Ela tem as dificuldades que toda companhia tem, gasolina, manutenção dos veículos. No nosso governo chegaram veículos novos, motos novas. E com relação à Polícia Civil, nós não ficamos algum tempo sem titular, e uma grande necessidade é que ainda não foi contemplada, mas é que a gente tem o plantão da Polícia Civil na nossa cidade, porque ainda as ocorrências têm que ser feitas lá em Vespasiano. Então, a viatura precisa fazer o BO, tem flagrante, tem que levar as pessoas até Vespasiano, 5, 6, 7, 8 horas, a viatura parada, fazendo um procedimento burocrático e a cidade descoberta. Então, hoje nós já temos um titular na delegacia, um colega que mora em Lagoa Santa. A nossa demanda é para que tenha mais um e que passe a ter, e a demanda foi solicitada por escrito, inclusive, que tenha mais, e que o plantão dos finais de semana sejam realizados em Lagoa Santa. Outras questões que eu acho que aumentam a segurança é a urbanização das cidades, das ruas, a iluminação das ruas, e a CEMIG tem feito isso em zonas mais periféricas da cidade. Temos alguns bairros centrais que ainda não tem todas as ruas com iluminação, mas isso tem sido feito. Eu não sei o quantitativo, mas esse é um serviço contínuo que a CEMIG está produzindo. E uma grande demanda, existem duas demandas aqui, quando se fala de segurança pública. Primeiro, guarda municipal. A guarda municipal é caríssimo para a gente montar uma guarda municipal para uma cidade de 60 mil habitantes. Você tem que fazer concurso público para contratar essas pessoas, você tem que instruir essas pessoas, equipar essas pessoas. É um recurso tremendo que, usando o bom senso, é melhor esse dinheiro você usar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, fazer o seu trabalho com mais eficiência, do que investir na guarda, porque ela também custa, a sua manutenção custa muito caro. É mais um serviço público. Então, eu prefiro, o bom senso indica, na minha visão,
que é melhor investir recursos na militar, na civil, para que a gente tenha um efetivo maior, mais equipamentos para fazer a segurança no município. E a outra grande questão é o olho vivo. Existem políticas públicas para a construção do olho vivo. Tem dinheiro no Ministério da Justiça, em Brasília, tem dinheiro, aliás, tem a possibilidade de que um projeto realizado receba recursos do Ministério da Justiça, existe a possibilidade de um projeto bem realizado receber recursos da Secretaria de Estado de Segurança Pública. No meu governo, nós fizemos os projetos, levamos para Brasília, levamos para a Secretaria, na cidade administrativa, mas os recursos não saem. Não sai, o governo não tem recursos para essas coisas. Às vezes, uma cidade grande, uma capital, sob muita pressão, consegue. Mas, volto a dizer, um município de 60 mil habitantes, com os índices de criminalidade pequenos, embora eles existam, não são prioridades para o governo do Estado ou mesmo para o governo federal. O que está acontecendo é que, com a participação da associação comercial, alguns projetos exitosos que a gente tem visto em algumas cidades, o comerciante, o empresário, ele instala o equipamento para a proteção do seu estabelecimento e o governo faz a ligação desse equipamento numa central, onde então é monitorado esses eventos e onde a polícia vai ter informações sobre os acontecimentos na cidade. Nessa reforma que houve no Espaço Arena para a instalação da terceira companhia, há uma sala onde pode ficar essa central de inteligência, vendo ali os monitores. Há uma movimentação da estação comercial para comprar esses monitores. Aliás, eles existem, a prefeitura já comprou esses monitores. Tem que haver instalação e ligar esses equipamentos nessa central. Mas a gente sabe que a própria operacionalização da central, a Polícia Militar não tem contingente para isso. É mais uma ação que a prefeitura terá que custear. Não temos dificuldades em fazer isso, mas tem que se começar a instalação dessas câmaras, que parte da iniciativa privada. Boa noite. Com relação a essas questões dos assaltos na Orla da Lagoa, com a terceira companhia de missões especiais, que se instalou agora recentemente na Orla da Lagoa, essa questão do assalto a uma armada diminuiu bastante lá. Isso são dados do próprio comandante. É só a questão da polícia estar lá, a movimentação, né, da polícia já intimida e já gera essa sensação de segurança maior. Então, esse dado é importante que a gente saiba. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Por gentileza, mais uma pergunta. Eu peço ao doutor Gesiel que leia, por gentileza. Funcionalismo público. Com relação ao funcionalismo público, quais as propostas do candidato para recuperar a desvalorização salarial e para a valorização e capacitação dos servidores públicos? A reposição do valor do salário, ela ocorreu nos 3 primeiros anos. Este ano é que nós não fizemos a correção do valor dos salários. Recurso até havia, mas com a adequação dos índices do município na lei de responsabilidade fiscal, quando o índice da lei de responsabilidade caiu num patamar que liberou para mim fazer essa reposição, eu já estava no período eleitoral. Então eu não pude fazer a reposição do valor dos salários, não houve nenhum ganho real, apenas reposição de salário. Não tive condições de fazer isso neste ano por causa do período eleitoral. Fim do período eleitoral, isso já é um compromisso que eu tenho com os servidores. Vocês viram que durante essa crise que o país passou, tanto política como econômica, todo dia tinha manchete no jornal de prefeitura dispensando funcionário, cortando gastos, e não foi diferente com Lagoa Santa. São 3 mil funcionários e durante a crise chegava a informação: Fernando, a receita do município caiu. Então, para adequar o índice, tem que se gastar menos com o funcionalismo. O que nós vamos cortar?
Aí, o que pode cortar sem prejudicar o salário e garantindo o emprego. Então, corta gasolina, corta benesse, hora extra, jornada dupla, celular. Então, a gente cortava alguma coisa e esperava o índice. Aí viu o mês seguinte, Fernando, a arrecadação caiu. E foi praticamente um ano assim, você correndo atrás de se adequar, sob pena de fora do índice, você não pode fazer nada, não pode ter convênio, não pode receber recurso externo, e a responsabilidade é pessoal do prefeito, né, em devolver aquele recurso usado erroneamente. Então você adequava no mês, o outro tinha que adequar, eu cheguei a diminuir 15% do salário dos comissionados, 10% de alguns nomeados, mas não mexi no salário da maioria. A prefeitura está em dia, a prefeitura sempre pagou em dia, pagou o 13º, metade em julho, metade em dezembro. Então eu diria que a preocupação maior foi manter-se a empregabilidade, não demitir ninguém e garantir os salários em dia. E passamos por essa tormenta aí e conseguimos trazer o governo dessa forma. Hoje a prefeitura está rigorosamente em dia e a projeção é que até o final do ano a gente honra todos os compromissos com o funcionalismo. E existem políticas de capacitação, de formação no governo. Obrigado, candidato. Eu também estou... Perdão, Mauro. Nós também tínhamos remanescentes do concurso público, 247 ou 48 pessoas, que nós concluímos agora o chamamento. Então, não tem nenhum concursado aprovado que não tenha sido chamado do último concurso da Prefeitura. Obrigado. Candidato, com relação ao tempo, nós temos esse limitador, infelizmente. Eu gostaria que o senhor fizesse os 4 últimos minutos, as considerações finais. Se quiser responder mais uma pergunta... Se quiser responder mais uma, o senhor responde e já faz as considerações finais. Sim. Então, para o doutor Wendel, por gentileza, leia a pergunta. Emprego e renda. Quais são as propostas do candidato para aumentar a oferta de emprego, bem como o aumento da renda dos cidadãos lagoasantenses? Pode responder, depois já dá sequência. Olha, muito se fala da mão de obra, né, capacitar a mão de obra de Lagoa Santa. E, então, além da escola técnica, de cursos superiores que tem vindo para cá, infelizmente o Pronatec, a UAITEC, que tinha no nosso município, são programas replicados do governo federal, o Pronatec, e o UAITEC do governo estadual. Acabou o recurso para esses programas. Então, não é a prefeitura que os fechou, né? A prefeitura garantia o espaço, garantia alguns funcionários, garantia o funcionamento desses programas, mas com a crise no país, com a retirada dos recursos para o funcionamento dessas instituições, o próprio SENAC montou uma escola aqui muito bacana, mas por pouca eficiência, pelo número de alunos, eles também se retiraram do município. Então, é incentivar a vida de indústrias. Nós temos uma indústria aqui que está chegando no município para processar o nióbio, criando ímãs de alta potência, que é uma indústria que vai gerar 80 empregos, ela vai se instalar lá no que seria o CTCA, vai gerar 80 empregos, e é uma indústria pioneira na América Latina, porque quem domina essa tecnologia são os chineses, e não existe nenhuma produção desses grandes ímãs na América Latina. Será em Lagoa Santa. E se Lagoa Santa tiver 1% do mercado mundial, já vai ter uma projeção tremenda. Então a gente espera que com a reativação da economia, mais indústrias venham para a cidade para gerar esses empregos. Infelizmente a Philips está deixando o município, a reengenharia dela. Então a gente espera que com o crescimento da economia, e aí a prefeitura está, os serviços públicos, a própria dinâmica da economia do município está azeitadinha para crescer junto com a retomada do crescimento do Brasil. Ok. Olha, o que eu diria considerações finais? Então, dando sequência ao que eu falei na introdução, eu me considero um servidor público, uma pessoa que estudou para oferecer o melhor, agregar inteligência, bons propósitos na gestão pública. Abomino
o clientelismo, abomino a fisiologia, sofri grandes perseguições políticas por não aceitar a prática de ações corruptas que existiam, relações corruptas entre o Executivo e o Legislativo. Tivemos a hostilidade do Legislativo o tempo inteiro, nada se aprovava, no sentido de prejudicar o Fernando, acabou se prejudicando o município, mas eu tenho direito à reeleição, eu ainda não cumpri a minha missão, tenho grandes programas para a gente dar sequência e vamos disputar a eleição, o clima está muito bom, a disputa está muito acirrada e o que a gente quer contar é com o apoio de vocês para a gente dar sequência a esse trabalho. Então, em nome da subseção da OAB-MG, nós agradecemos a presença do Dr. Fernando Valério. Muito obrigado.